Meus irmãos e minhas irmãs, eu vou falar hoje sobre a transformação social pelo corpo de Cristo, como nós estamos vendo aqui no slide. Vou procurar traçar a questão de transformação social, proposta tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, passando, inclusive, posteriormente, por alguns ícones da história da igreja, que colocaram em prática todo esse ensino de transformação social. Porque, como nós sabemos, a igreja apostólica de nosso Senhor Jesus Cristo, apostólica que é fundamentada na doutrina dos profetas e dos apóstolos, segundo Efésios capítulo 2, versículo 20. Então a igreja apostólica, ela enfatiza pelo menos 5 pontos necessários. A igreja apostólica, que vem da doutrina dos apóstolos, ela é uma igreja que é querigmática, né? Que é o querigma, uma proclamação da palavra, um termo grego. Né? Toda a igreja apostólica, fundamentada na doutrina dos apóstolos e dos profetas, ela é uma igreja que proclama a verdade, que Jesus Cristo é o Senhor. Isso nunca deve ser esquecido. A igreja, ela tem que proclamar a mensagem do Evangelho. Então ela é uma igreja querigmática, mas ela também é uma igreja didática. Didática, que também é outra palavra do grego, quer dizer ensino. Ela promove o ensino. Paulo e outros escritores bíblicos, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, sempre frisaram a questão do ensino, da sã doutrina. Nós temos que ser uma igreja querigmática, nós temos que ser uma igreja didática, de ensinar sempre ao povo de Deus a respeito da sã doutrina. É algo que não devemos jamais esquecer como igreja santa e imaculada de Deus. Nós também devemos ser uma igreja carismática, que promove e que vivencia os carismas do Espírito Santo, né? Que são os dons. Nós temos que promover os dons que o Espírito Santo concede à igreja. Né? Então nós somos carismáticos. E acredito que todos nós creiamos que os dons são para os dias de hoje, todos os dons. Amém? Então nós devemos focalizar essa questão de sermos uma igreja querigmática, uma igreja didática e uma igreja carismática, mas também uma igreja koinônica, de promover a koinonia, né? O relacionamento amoroso, amistoso, gracioso e santificador entre o povo de Deus, entre todos aqueles que confessam o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e colocam em prática todos os seus mandamentos. E por fim, que é o foco do tema de hoje, da mensagem de hoje, é que nós devemos ser uma igreja diacônica, ou seja, uma igreja que serve. Aqui daí vem a palavra diaconia, uma igreja que serve. Nós mudamos a realidade onde nós estamos inseridos, a sociedade onde nós vivemos, através também da diaconia. Nós devemos proclamar a palavra de Deus, mas nós também devemos servir, que é isso que o nosso Senhor Jesus fez, como nós vamos ver no decorrer desta palestra. Amém? Então, no próximo slide, nós vamos ter aqui o cuidado de Deus com os necessitados no Antigo Testamento. Adiantando, nós, como igreja, devemos sempre servir e promover a transformação social. Toda igreja de Deus
Igreja do Deus Vivo deve promover isso, uma transformação social. Nós vamos ver alguns avivamentos daqui a pouco que tinha como seu cerne a transformação social. Não houve um verdadeiro avivamento sem que a sociedade tivesse sido impactada pela força do Evangelho e pela transformação em todas as áreas da sociedade. Nós vamos ver isso em John Wesley, nós vamos ver isso em Finney e o movimento de santidade. Teve isso, teve transformação. A igreja cresceu em números, mas também diminuiu em violência, prostituição e outras desigualdades sociais. O cuidado de Deus com os necessitados no Antigo Testamento. Nós vemos aqui, na lei mosaica, Deus revelou seu cuidado com os pobres. Isso é um fato muito observável nas Escrituras Sagradas do Antigo Testamento. Quando nós focamos aqui a questão do pobre, já de antemão, quero deixar bem claro, isso não tem nada a ver com esquerda, né? Isso aqui não tem nada a ver com outras coisas mais aí, tudo ligado à questão progressista, não é verdade? Não, isso não tem nada a ver. Mesmo porque, quem me acompanha nas redes sociais, em conversas, uma crítica que eu faço ao pessoal da esquerda é que eles esqueceram dos pobres. Agora não, já há um tempo, ficam preocupados em outras coisas, né? Como transexuais, né? Como outras coisas, mas não que não tenha importância, mas se esqueceram do pobre. É difícil ver, mesmo correntes de esquerda se preocupando com o pobre, com a pobreza, com os mais necessitados, mas sim com outros grupos que as Sagradas Escrituras não têm uma direção mais particular e mais incisiva, como a questão do pobre. Então, nós vemos que o nosso Deus, ele se preocupa com aqueles que sofrem, com aqueles que não têm condições e ninguém que possa ajudá-los, socorrê-los. Nesse versículo aí, nesse versículo 4 do capítulo 15 de Deuteronômio, Deus orienta sobre o perdão de dívida. E ele diz que deve ser perdoado a dívida do pobre até que não haja pobreza. Esse é o intuito do nosso Deus, verificado no Antigo Testamento. Até que não haja pobreza. Enquanto isso, todo o povo de Deus deve se preocupar com a questão dos pobres, dos mais necessitados, aqueles que não têm ninguém que possa socorrê-lo, daqueles que não têm as suas causas julgadas de acordo com a verdade, justamente. Deus proibiu a cobrança de juros nos empréstimos aos pobres. Veja como Deus se preocupa com os mais necessitados, com aqueles que não têm recursos para poder ter uma vida digna. Deus se preocupa com eles. Exigiu a devolução do penhor, ou garantia pelo empréstimo, uma capa ou algo assim, antes do pôr do sol, como nós vemos em Êxodo, capítulo 22. O nosso Deus se preocupa com aqueles que passam necessidades, com aqueles que não têm como viver adequadamente. No próximo slide nós vemos, se o pobre era contratado a prestar serviços ao rico, este era obrigado a pagar-lhe diariamente, para que ele pudesse comprar alimentos, como tem aqui Deuteronômio 24. Veja, meus irmãos, eu até tempos atrás não tinha essa percepção do cuidado de Deus com os pobres.
que é tão claro no Antigo Testamento. Às vezes a nossa leitura bíblica, ela não se atém nesses detalhes, né, de Deus se importando com os mais necessitados. Durante a colheita, os grãos que caíssem deviam ser deixados para os pobres, e os cantos das searas de trigo. E aqueles que não tinham nem o que comer, passando pelos caminhos, poderiam recolher esses grãos para se alimentarem. Em outros trechos, também nós vemos, como por exemplo no livro de Ruth, sobre a questão dos estrangeiros, também não passando e não tendo o que comer, mas ao verem os grãos, os frutos no chão, poderiam também se alimentar. Então o nosso Deus, ele se preocupa com aqueles que não têm recursos, com aqueles que são oprimidos pelos ricos, pelos poderosos, por uma elite que se esquece de dar sustento ou dar uma melhoria de vida para com os pobres e os necessitados. Próximo slide nós vemos, a cada 7 anos eram canceladas todas as dívidas dos pobres. A cada 7 anos. Isso é muito maravilhoso. Quem dera houvesse isso conosco, né? Mas para os pobres mesmo, aqueles que não têm condição mesmo de pagar, né? Porque tem pessoas que realmente não gostam de pagar, né? Há uma diferença. Aquelas que podem pagar, mas não querem pagar, e aqueles que querem pagar, mas não podem, né? Então, o nosso Deus sempre age com justiça, né? O homem de posses não podia recusar-se a emprestar algo a um necessitado, simplesmente por estar próximo o 7º ano. O 7º ano que era geral. Então, faltou 1 ano. Não vou emprestar porque senão ele não vai me pagar. Não, era proibido aos que tinham posse de tais recursos. Deus proveu ainda o ano para devolução de propriedades, o ano do jubileu, que ocorria a cada 50 anos. Todas as terras que tivessem mudado de dono desde o ano do jubileu anterior, teriam de ser devolvidas à família originária. Isso é uma bênção muito grande, né? Uma família toda, né, desde tempos antigos, perdiam tudo que tinham e pronto, e passariam várias gerações na miséria. Mas a lei moral do nosso Senhor, do nosso Pai amado, ela estabelecia isso, que as terras poderiam ser, né, tomadas de volta, né, para os seus antigos detentores de tais terras, que era o ano do jubileu, né? Jubileu que vem de júbilo, que é alegria, né? É interessante nós vermos a questão etimológica, porque, na verdade, jubileu é júbilo e alegria, mas quando você passa 20 anos na universidade, você é jubilado. Isso não é alegria, né? Porque jubilado é ser expulso. Não sei por que colocaram esse nome de jubilado lá. Então, no próximo slide, nós vemos o seguinte: a justiça haveria de ser imparcial para com os pobres e para com os ricos. Também muitas vezes, né, muitos entendem o seguinte: não, então o rico, ele não era alvo do amor de Deus. Sim, ele era alvo. A justiça era imparcial. Mas entre o rico e o pobre, Deus, ele socorria fisicamente, materialmente, obviamente, primeiro aos pobres. Desta maneira, Deus impedia que os pobres fossem explorados pelos ricos
e garantia um tratamento justo aos necessitados. Então nós estamos vendo essa preocupação que, como Deus tinha, que nós vamos ver no Novo Testamento, que ainda tem para com os mais necessitados, com os verdadeiros oprimidos da sociedade, e não quaisquer outras classes ou grupos, mas sim o pobre, né? Sempre reiterando isso, o pobre, não outros grupos, entre aspas, minoritários, mas o pobre, que deve ter a primazia em questões de assistências e outras coisas mais. Então nós vimos que continua ainda nos dias de hoje. Nós estamos vendo o início, que o Senhor sempre se preocupou com eles. Quando os ricos tiravam vantagens dos pobres, o Senhor proferiu através dos profetas palavras severas de juízo contra aqueles. Quando nós vemos em Isaías, Jeremias, Amós, sempre nós vemos isso nos profetas. Olha que maravilha. Nós vemos isso nos profetas, nos livros, exatamente em todos os livros proféticos. O que era um profeta? Muitas vezes, nós de ambiente pentecostal, carismático, nós temos a ideia de profeta como aquele que vai entregar o recado. Não é verdade? Olha, eu vou ali, tem a profetisa, ela vai entregar o recado para mim. Mas na verdade, ser profeta no Antigo Testamento não era somente isso. Era uma das atribuições, de entregar o recado de Deus. Mas a outra função, que era bem enfática e que custava a vida dos profetas, era a denúncia. Profeta era aquele que denunciava. Principalmente denunciava os reis e denunciava os poderosos, os da elite, os da nobreza, que oprimiam quem? O pobre. Oprimiam os necessitados. E nós vemos justamente todas essas referências aí em livros proféticos, né? Isaías, Jeremias, Amós, Miqueias, Abacuque e Zacarias. Todas essas referências aí é de profetas da parte de Deus denunciando os reis e denunciando os poderosos, que oprimiam os pobres, oprimiam os necessitados. Todos os reis de Israel e a maioria dos reis de Judá, porque Israel não teve um rei bom, depois que o reino foi dividido. Judá, só alguns poucos, alguns gatos pingados. A maioria extrema dos reis de Judá foram iníquos, e todos os de Israel. Então nós vamos ver aqui o cuidado de Deus com os necessitados no Novo Testamento. Nós vamos ver que Jesus, ele é anunciado por si mesmo na sinagoga, quando ele faz a leitura de Isaías. E uma dessas partes desse anúncio dele, é dito que ele anunciava as boas novas aos pobres, né? Aos pobres. Mas aí alguém pode pensar, como já vi críticas, não, mas aquele pobre ali é um pobre espiritualmente falando. Mas só que diz também que ele, o Messias, iria dar vista aos cegos e fazer os paralíticos andarem. Então isso aí também seria espiritual? Não. Então se isso não é espiritual, também a questão da pobreza não é espiritual, mas também física, né? Principalmente a questão física. Boa parte do ministério de Jesus foi dedicado aos pobres e necessitados. Jesus se importava com os oprimidos, necessitados, samaritanos, leprosos e viúvas. Né? Os oprimidos e necessitados, nós já estamos falando aqui há muito tempo. Samaritanos que eram eles eram alijados da sociedade,
eles eram mal vistos, porque eles faziam parte, segundo os judeus, de uma raça misturada, né? Então, não teria que ter contato com os samaritanos. Eles eram muito mal vistos pelos judeus. Conversar com o samaritano, jamais. Agora pense, se conversar com o samaritano era algo inconcebível, quanto mais conversar com uma samaritana, uma mulher, que os judeus diziam, isso é muito conhecido, né, que eles louvavam a Deus por ter nascido homem, ao invés de ter nascido cachorro ou mulher, né? Então veja como era o preconceito naquela época para com as mulheres. Mas Jesus revela a sua messianidade primeiramente a uma mulher, e a uma samaritana, e a uma mulher que tinha não sei quantos maridos, e era adúltera. Então nós vemos a beleza do ministério de Jesus, e a beleza do ser de Jesus, que conversa com a mulher samaritana, adúltera e pobre. E é para uma mulher assim, para uma pessoa assim, que ele se revela, e que, segundo muitos, se torna a primeira missionária. Ele condenava duramente os que se apegavam às possessões terrenas e desconsideravam os pobres. Ele diz para não se preocupar em juntar tesouros aqui, mas em juntar tesouros no céu. E ele tinha muita consideração por aqueles que não tinham recursos. Por exemplo, Mateus, no capítulo 25, nós vemos algo que é muito pertinente. Todos aqueles que socorrem, aqueles que estão precisando de comida, de roupa, de visita, ele diz que aqueles que socorrem tais pessoas socorrem a ele mesmo. Glória a Deus. E que isso vai ser causa de julgamento no juízo final. Isso vai ser causa de julgamento no juízo final. Aqueles que ajudaram os necessitados, que vestiram o nu, que alimentaram o faminto, que visitaram os presos e os enfermos. Vai ser causa de julgamento. Além da fé, também tem a questão de fazer, né? Nós somos justificados pela fé, uma doutrina que já está aí há 501 anos, né? Ano passado foi 500 anos da reforma, 501 anos que nós vemos que nós somos justificados pela fé. Isso é um fato bem claro. Tiago também diz que nós somos justificados pelas obras, pela fé e pelas obras. Em outras palavras, porque aí daria uma outra palestra, nós fazemos boas obras não para sermos salvos, aliás, mas porque somos salvos. Em Efésios capítulo 2, versículo 10, Paulo nos diz que Deus preparou de antemão boas obras para que nós as praticássemos. Se nós não estivermos praticando, é porque nós devemos duvidar sim da nossa salvação, né? Porque nós devemos ter fé, mas segundo o próprio Paulo e Tiago, nós devemos ter obras. Porque somos salvos, e não para quê, e não para promover salvação. Ele condenava duramente os que se apegavam. Sim, eu já leio. Vamos para o próximo slide. Jesus quer que seu povo contribua generosamente com os necessitados. Ele próprio levava uma bolsa da qual tirava dinheiro para os pobres. Nós vamos ver isso claramente. João capítulo 12, versos 5, 6 e 13 ao 29. Né?
onde tinha essa prática no ministério de Jesus, né, de uma bolsa que sempre andava, que era para socorrer aqueles que necessitavam. Ele orientou aos que o queriam seguir a se importarem com os pobres. Então, se ele se importou com os pobres, nós também devemos nos importar. O alvo das curas de Jesus, da maioria extrema, eram pobres. Eram pobres. Pessoas que mendigavam porque eram paralíticas, eram cegas. Jesus ia e os curava e dava dignidade a eles para poderem trabalhar. Para entrar no reino de Cristo é preciso mostrar-se generoso para com os irmãos e irmãs que passam fome e sede e acham-se nus, como nós vimos em Mateus, no capítulo 25, onde será a causa de julgamento. O apóstolo Paulo e a igreja primitiva cuidavam dos necessitados. Paulo e Barnabé levaram a Jerusalém uma oferta aos irmãos carentes da Judeia. É clássico o capítulo 2 de Atos, onde diz que eles tinham tudo em comum e caíam na graça do povo. Atos capítulo 4 também aborda essa questão da comunidade cristã, onde havia todos aqueles 5 tópicos que eu mencionei no começo. Era uma igreja querigmática, que proclamava as boas novas de Jesus, de salvar dos pecados. Era uma igreja didática que ensinava. Atos 2 aborda isso, o ensino dos apóstolos e dos profetas. Era uma igreja carismática, né, que tinha todos os dons. Aí até os cessacionistas, eles creem que nessa época a igreja toda era carismática, né? Aí se não disser que não era, aí é porque falta um pouquinho de percepção bíblica, né? Porque ali os dons se viam claramente, assim como nós que somos carismáticos também cremos que há nos dias de hoje. E a igreja era koinônica, né? Ou seja, tinha um relacionamento entre si, né? Se alguém não entende o que é cessacionismo, né? Cessacionismo é crer que os dons cessaram, acabaram. Hoje em dia não tem mais profecia, não tem mais revelação, não tem mais oração em língua, nem, se não tem oração em língua, muito menos interpretação de línguas, né? E os carismáticos pentecostais são os que creem que os dons continuam para os dias de hoje. Quando o concílio reuniu-se em Jerusalém, os anciãos sugeriram que lembrassem dos pobres. Nós vemos isso em Gálatas, capítulo 2, versículo 10. Paulo mesmo relata isso, quando esteve reunido com os pilares da ala de Jerusalém, que Paulo era designado para os gentios e os outros para os judeus. E Pedro, Tiago e João, eles lembraram Paulo de que se preocupassem com os pobres. Um dos alvos de sua terceira viagem missionária foi coletar dinheiro para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Ensinava as igrejas da Galácia em Corinto a contribuir para esta causa. Sempre a contribuição, sempre o pedido de recursos era para os pobres, os necessitados, aqueles que estavam precisando de um socorro material. Tiago, em sua teologia prática, diz que a verdadeira religião é atender aos necessitados, né? Ou seja, aos pobres, às viúvas. Ora, se o marido morresse, a mulher não tinha como trabalhar, o que acontecia com a família?
viviam em dificuldades. E também que Deus escolheu os que são pobres para a salvação. Não no sentido, aí também nós não devemos generalizar, não no sentido assim, que Ele escolheu só os pobres, porque é a questão da teologia da libertação. Né? Teologia da libertação, que é muito divulgado no meio católico romano, e em alguns grupos evangélicos também, que o fato de você ser pobre, você já é um salvo. E que a igreja só deve se preocupar com o pobre, não nada que tenha a ver com a salvação espiritual, salvação do pecado. O pecado é a opressão social. Claro que nós não entendemos dessa forma. Nós entendemos que devemos socorrer os necessitados, mas também devemos proclamar a palavra de Deus. Nós somos a igreja querigmática, que proclama que Jesus Cristo é o Senhor e que salva de pecado todos aqueles que se chegam a Ele em fé e em obediência. Orienta que de nada aproveita despedir vazio um irmão necessitado. Aqui, teologia prática em Tiago. Teologia prática. Ele vai citar o seguinte: se alguém está passando necessidade, você não deve chegar para a pessoa e dizer, Deus te abençoe, meu irmão. E você tendo o que dá a essa pessoa e não dá. Porque se você não tiver, você também é um necessitado igual a ele, né? Também deve ser alvo de uma misericórdia de outras pessoas. Mas você tendo necessidade, ou você tendo como dar, e não dá, então, Tiago diz que a fé é vã de tal pessoa. Então, vamos ver alguns casos de transformação social na história pela igreja. Né? Esse caso de transformação pela igreja na história. Primeiro, John Wesley. Né? John Wesley pregou a salvação do pecado e promoveu transformação social na Inglaterra. Eu, como Isaac falou agora há pouco, escrevi um livro chamado Salvação Integral, cujo subtítulo é Salvação Pessoal e Social na Teologia de John Wesley, onde eu abordo justamente essa questão. John Wesley, ele é muito conhecido por um homem de oração, um homem de pregar a palavra de Deus, né? De haver várias conversões no ministério dele. Isso aí todos nós sabemos. Principalmente nós sabemos por causa daquele livro que é muito conhecido, publicado pela CPAD, chamado Heróis da Fé, né? Do Orlando Boyer, né? Ali é o livro que todo mundo sabe quem é John Wesley, Jonathan Edwards, sabe quem é Finney, não é verdade? Por causa desse livro, muito publicado. Mas John Wesley, ele é conhecido também como um transformador social. Tanto um avivalista, quanto transformador social. Ele teve a sua experiência do coração aquecido no dia 24 de maio de 1738. Ali, ele sentiu o seu coração estranhamente aquecido e ali se converteu de verdade e começou a pregar a palavra de Deus. Só para os irmãos e as irmãs terem ciência, John Wesley se acordava muito cedo. Muito cedo, fazia o seu devocional, preparava sua mensagem para pregar o evangelho antes, né, do trabalho dos mineiros e de outros trabalhadores na Inglaterra. Enquanto os trabalhadores passavam pelos lugares, John Wesley pregava a palavra de Deus, no meio da rua. E assim conseguiu, pela graça de Deus, por meio do Santo Espírito,
que muitas pessoas fossem convertidas. É inumerável o tanto de pessoas que foram convertidas pelo ministério de John Wesley. Então nós vimos aí, trabalhadores tais, na sua imensa maioria, se não todos, homens, pessoas que viviam exploradas nos seus trabalhos, porque hoje em dia nós temos as nossas leis aí de trabalhistas, né? Geralmente se trabalha 8 horas por dia, não é verdade? Pelo menos é a média. Mas naquela época, sem exagero nenhum, eram 18 horas por dia. Nós temos uma folguinha hoje, né? Naquele tempo não tinha folguinha. Nós temos férias hoje, né? Naquele tempo não tinha férias. 18 horas por dia. Os trabalhadores, né, viviam nesse dilema grande. E o tempo de folga que eles tinham, né, ou durante os trabalhos, no momento de parada, eles faziam o quê? Para esquecer da opressão que tinham, que viviam? Bebiam. Bebiam uma bebida que não é muito comum aqui, que é o gin, que é mais forte do que a cachaça. A cachaça é forte, né? E o gin era pior, e eles bebiam gin. Eles bebiam, se prostituíam, e aí não sobrava dinheiro para as suas famílias. Se prostituíam porque iam atrás de mulheres e tudo mais, vários bordéis. E cadê o dinheiro para a família? Aí as mulheres, os filhos também sofriam com isso. Mas, por causa do ministério de John Wesley, do seu companheiro George Whitefield, eles pregaram a palavra de Deus. E essas pessoas, esses trabalhadores que viviam no gin e nos bordéis, ouviram a mensagem, foram transformados pela mensagem, não mais gastavam dinheiro com bebida e nem com mulheres, e assim viviam uma nova vida para a glória de Deus. Tudo por causa do esforço evangelístico de homens como John Wesley. John Wesley se preocupava com os negros também, com a escravidão. No meu livro eu relato trechos de Wesley falando sobre a escravidão. Ele fez uma oração: ó Senhor, até quando pessoas serão vendidas por outras pessoas vivendo uma condição subhumana? A última carta de John Wesley foi para o parlamentar William Wilberforce, que lutou contra a escravidão. Wilberforce foi responsável por lutar no parlamento inglês para que a Inglaterra proibisse o tráfico de escravos. E John Wesley encorajou Wilberforce. A última carta de Wesley, a última carta que ele escreveu foi para Wilberforce, dizendo: não desista de lutar contra a escravidão. Então nós vemos que o verdadeiro avivamento, ele não se preocupa só com a salvação das almas, mas com o bem-estar de toda a sociedade, para a glória de Deus. Vemos John Wesley se preocupando com os pobres, vemos John Wesley se preocupando com os escravos, né? Por exemplo, com relação aos pobres, ele não ficava só no discurso, que muitos da esquerda, muitos teólogos da libertação ficam, onde só faz falar do pobre, mas não vivencia a realidade do pobre. John Wesley estava junto com os pobres, comia com os pobres, visitava os pobres. Quando uma mulher rica começou a frequentar e passou a sua vida todinha nas sociedades metodistas, John Wesley, vendo que essa mulher era uma lady inglesa, né? Ela não queria muito estar com os pobres, não queria muito visitar os pobres. E John Wesley escreve uma carta para ela, dizendo que ela devia necessariamente estar com os pobres, que ela não devia ter nojo de estar com os pobres, de comer a comida dos pobres, de beber
com os pobres, beber água com os pobres, mas devia estar com eles, né? Então, John Wesley sempre enfatizou essas questões. Historiadores seculares, não somente cristãos, atribuem ao metodismo de John Wesley que por causa dele a Inglaterra não teve uma revolução sangrenta e de carnificinas como houve na França. Não estou falando de historiadores cristãos, estou falando de historiadores seculares. Hoje no livro eu abordo sobre isso. Que eles atribuem claramente, por causa do avivamento, do despertamento religioso, do clérigo John Wesley, a Inglaterra não teve o mesmo fim da França, onde até o rei perdeu a cabeça. Eram pessoas morrendo, umas matando as outras no meio da rua, milhares e milhares de mortes. E até o rei entrou no embalo. Por quê? Não houve isso na Inglaterra, que estava na iminência de acontecer, por causa do metodismo de John Wesley. Avançando um pouco, nós vemos Charles Finney e o movimento de santidade. De antemão, quero dizer o seguinte: para quem está por dentro de discussões teológicas, né, para quem está por dentro de discussões, mais precisamente, soteriológicas, né, soteriologia, que quer dizer doutrina da salvação. Há um embate muito grande, né, principalmente sobre Charles Finney, com a questão teológica e soteriológica dele, que muitos, quando olham para Finney, já olham com maus olhos, principalmente os nossos queridos irmãos e irmãs calvinistas, né? Porque Finney, ele era um semi-pelagiano, ele não era arminiano, ele era um semi-pelagiano. Semi-pelagiano diz que o ser humano caiu, mas não caiu totalmente. O ser humano pode se chegar a Deus por si só, aí Deus vem de volta. Nem aquelas clássicas pregações populares que se diz: dê um passo de volta, não, dê um passo para Deus e Deus vai dar o passo de volta. Não, Deus já deu o primeiro passo. Nós só amamos porque Ele nos amou primeiro. Esse é um erro de Finney, um erro teológico, um erro mais precisamente soteriológico da teologia dele. Mas por causa disso, nós não devemos rechaçar a sua teologia num todo, ou seus feitos para o Senhor. Finney foi um grande homem de Deus, que por meio dele, segundo muitos biógrafos de Finney, por meio dele, 500 mil de pessoas se chegaram a Cristo. 500 mil. 500 mil. 500 mil. Nós não podemos dizer, por causa de um equívoco teológico dele, nós vamos rechaçá-lo e tudo que vem dele. Não. Charles Finney, ele pregava contra a escravidão também. Ele não admitia ninguém na igreja dele que tivesse escravos. Admitia para ouvir o evangelho, mas não para ser membro, não para ceiar, participar da Santa Ceia, né? Ele proibia, né? Por quê? Porque, segundo ele, quem tinha escravos não era cristão e precisa se converter, né? Então ele proibia isso. Enquanto muitos dos críticos de Finney tinham escravos, né? Para você ver que adianta ter uma teologia correta, digamos assim, mas ter uma prática totalmente distoante das Sagradas Escrituras, né? Finney cria no básico, pregava que Jesus converte, que morreu pelas pessoas, pronto. Agora os detalhes, as minúcias teológicas,
Aí pode ser caso de debate, mas não de dizer que ele não era um servo de Deus. E o movimento de santidade, que era um movimento, por exemplo, eu sou ministro de uma igreja do movimento de santidade, a Igreja Metodista Livre, que também pregava isso, a salvação e a justiça social, a transformação social. Em todos esses avivamentos aqui, crescia o número de salvos e diminuía o número de miseráveis, diminuía o número daqueles que eram aprisionados pela devassidão, pela prostituição, pela violência. O verdadeiro avivamento causa isso, transformação social. Crescia o número de crentes, de salvos, mas diminuía as mazelas sociais na sociedade. Vamos para uma reflexão. O número de evangélicos de 1990 para cá, praticamente mais do que dobrou. Mais do que dobrou. Segundo as estatísticas, mais do que triplicou. Que era 12 milhões em 1990, 12 milhões. Agora a estimativa é de quase 40. Então mais do que triplicou, não foi? Eu não sou muito bom de matemática, né? Mas nós vemos isso. Mas o número mais do que triplicou. Então nós vimos que os avivamentos John Wesley, Charles Finney, movimento de santidade, aumentava o número de novas criaturas, de salvos, e diminuía as mazelas sociais. Aqui mais do que triplicou no Brasil. Diminuiu as mazelas sociais. Mas que crescimento é esse? Porque cresceu no período do metodismo, cresceu no período de Charles Finney, do movimento de santidade, houve muitas conversões, as mazelas sociais diminuíram. No Brasil, mais do que triplicou, e as mazelas sociais aumentaram. Então, são conversões verdadeiras? Eu acredito que muitas dessas conversões não são conversões verdadeiras. Porque se há crescimento de número de salvos, então deve diminuir necessariamente as mazelas sociais. Então nós vemos que são pessoas que não compreenderam o quão necessário é o cristão ser engajado na transformação da comunidade, da sociedade onde vive, para que assim o reino de Deus possa ser expandido. Nós vemos Abraham Kuyper, que primeiro-ministro na Holanda, no início do século passado, promoveu a soberania das esferas. Abraham Kuyper, ele entendia o seguinte, ele foi primeiro-ministro da Holanda. Nós aqui vivemos num regime presidencialista, né? Ele é presidente. Mas na maioria das nações europeias, eles têm um presidente, mas o presidente não manda muito não. Quem manda é o primeiro-ministro. Na Holanda é assim. Então, Abraham Kuyper, ele foi o primeiro-ministro da Holanda no começo do século passado, na primeira década do século passado. E ele era um cristão conservador, e ele promoveu a soberania das esferas. O que é essa soberania das esferas? Há várias esferas, como a esfera da igreja, a esfera da educação, a esfera da economia, a esfera das artes, a esfera da política e de outras demais esferas. E o Senhor reina em todas essas esferas.
O Senhor não reina só na esfera da igreja. O Senhor é soberano em todas essas esferas. Na esfera da economia, na esfera da educação, na esfera da política, na esfera das artes também. Então, Abraham Kuyper promoveu isso, onde os princípios do Evangelho norteariam todas as áreas, todas as esferas da sociedade. Tudo é espiritual, porque até hoje nós costumamos diferenciar aquilo que é secular daquilo que é sagrado, né? Não, isso aqui é coisa... Não, meu trabalho é o trabalho secular. Não tem nada a ver, não. Durante a semana, eu ajo na lógica do mercado secular. Eu minto para poder vender mais e tudo mais. Não, porque aqui nós não estamos na esfera da igreja. Nós estamos na esfera secular, esfera da economia, do mercado. Mas no domingo aí eu vou para a esfera da igreja. Eu sou santo somente no domingo. Então a soberania das esferas é você aplicar o princípio do Evangelho em todas as esferas. O Senhor é soberano. Os princípios dele governam todas as áreas da sociedade. Eu sou cristão 100%, embaixador de Cristo, representante, testemunha de Cristo, tanto no domingo quanto nos outros dias. Então Abraham Kuyper, ele promoveu essa ideia, né, da soberania das esferas. E ele aplicou isso quando foi justamente a maior autoridade da Holanda durante o período que ele ficou como primeiro-ministro. E daí, seus conceitos, né, foram para frente. E vários outros aderem a esse entendimento da soberania das esferas. Muitas vezes sem saber. John Stott, tido como um dos maiores influentes do mundo, maiores cristãos influentes no mundo, defendia o evangelismo junto com a transformação social. Para falar de John Stott, nós devemos falar também do conhecido Pacto de Lausanne, onde ele foi o redator e o comentarista do pacto, né, de Pacto de Lausanne de 1974, né, onde é definido claramente que a igreja ela deve proclamar a mensagem do Evangelho, que as pessoas estão escravizadas por Satanás, nos seus pecados, se continuarem assim vão para o inferno, e precisa da palavra de Deus sendo pregada para que eles possam crer e serem salvos. É o evangelismo que todos nós devemos fazer. Mas também há a questão da transformação social. A igreja deve socorrer os que estão em condições de risco, os necessitados, aqueles que sofrem. A igreja tem que ser sal e luz para o mundo, para que todos possam ver as suas boas obras e glorifiquem ao Pai. Quem diz isso? Jesus. Por causa das nossas boas obras, façamos os de fora glorificarem ao Pai e sejam convertidos. Então John Stott, ele promove isso em vários livros dele, que o evangelho ele deve ser pregado junto com a transformação social, que deu origem ao termo missão integral. Missão integral é evangelizar e é se preocupar com a transformação social. Mas esse nome está desgastado por causa de alguns progressistas que, na verdade, eles não pregam a missão integral, eles pregam a missão parcial. Porque se missão integral é evangelizar e se preocupar com a transformação da sociedade, muitos que estão em evidência hoje em dia, que dizem ser da missão integral, só se preocupam com
a transformação social e se esquece da evangelização. Então, eles estão promovendo a missão integral? Não. Estão promovendo uma missão parcial. Da mesma forma que os outros que se preocupam só com o evangelismo não se preocupam com a transformação social. Os dois pregam a missão parcial. Então, tem muitos aí que defendem causas, progressistas, que dizem ser da missão integral, mas não são da missão integral. Eles queimam o filme da missão integral. Tem uns aí que defendem até casamento homossexual e dizem ser da missão integral. Missão integral não é isso. Então há uma deturpação muito grande. Então, mas John Stott, que foi um dos pioneiros do Pacto de Lausanne, do que é conhecido como também missão integral da igreja, promove esse conceito, esse pensamento de que a igreja ela deve ser sal e luz para o mundo e deve também ser uma referência e ser um ambiente onde as pessoas vão ao encontro de Jesus e têm a sua vida transformada para a glória de Deus. Amém? Então, meus irmãos e minhas irmãs, que todos nós possamos nos empenhar em vivermos e em praticarmos a doutrina apostólica, fundamentada nos profetas e nos apóstolos, segundo Efésios 2:20, onde somos uma igreja querigmática, somos uma igreja didática, carismática, coinônica e diacônica para a glória de Deus. E nos empenhemos sempre em pregar o Evangelho, em mostrar que as pessoas estão perdidas totalmente em seus delitos e em seus pecados e que precisam de Jesus para serem salvas. E que podemos ser uma referência para essa sociedade nossa, que ainda é uma sociedade que vive sob o peso de corruptos e de pessoas que se esquecem da justiça. E que nós sejamos sal e luz para a glória de Deus. Amém?